Júlia, bom dia, minha lindona. Seja bem-vinda. Já vão pegando os livros, lápis, borracha. Nós vamos usar hoje o livro, segundo volume, tá? Já vai deixando do ladinho. E o livro de atividades também, tá bom? E aí, conta alguma novidade pra prof, enquanto a gente não inicia. O que vocês estão fazendo de bom? A gente tá aqui se organizando para vir falar com vocês. Eu vou tirar um pouquinho a máscara e vou ficar mais para trás, tá, prof? Tá. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Nossa saudade só aumenta, mas hoje eu tenho certeza que vocês vão participar bastante. Semana passada já foi bem legal, hoje vai ser mais legal ainda. Acompanhem com o material, tirem as dúvidas, façam as perguntas, tá bem? Vocês estão assistindo as aulas lá do Positivo? Bem importante assistir, realizar as atividades. Podem telefonar para a Prof. Ana, mandar mensagem se tiverem dúvidas, ok? Aproveitem bastante. Beijão, que eu tô com muita saudade. Tô com muito mais, viu? Eles são meus. Com certeza, minha prof, somos teus. Podemos começar, Tia? Pode começar, prof. Então vamos lá, crianças. Vamos pegar nosso livro do segundo volume. Vamos lá para português, que é a nossa primeira disciplina. Hoje nós vamos iniciar a unidade 4 do nosso livro de português. Olha que beleza! Acharam? E nossa unidade 4 traz pra gente o mundo de histórias. Olha que legal! A prof gosta muito de ouvir, de ler histórias. E eu sei que vocês também gostam, tá? Então vamos fazer a leitura dessa imagem aqui. O que a gente pode observar? A gente está vendo uma professora, a prof. Ana, com os alunos dela do terceiro ano. Vamos ver quem que eu posso caracterizar aqui. Nicole, a Júlia. Aqui quem está sentado, Daniel Isaac, o cabelinho de tupete. E essa professora, ela está contando alguma história para esses alunos. Será que história é essa? Vamos tentar descobrir. Aqui nós estamos vendo imagem de alguns animais. Macaco, leão, hipopótamo, girafa. Tem um senhor. Tem um mapa aqui, mas na verdade não é um mapa, é um continente. E vamos descobrir na outra página de que ela está falando para esses alunos. Mas vamos lembrar bem dessas imagens aqui, porque ela tem tudo a ver com o tema que ela está falando. Temos aqui a seção Diga aí. Você conhece a África? Muito bem, é a África. Tudo a ver. Nós temos girafas aqui no Brasil? Não, onde que vivem as girafas? Na África. E esse senhor aqui dessa página? Será por que ele está aqui? Ele deve ser bem importante lá na África, né? Vamos ver. Aqui nós temos a imagens de alguns países do continente africano. Nós temos aqui Marrocos, né, que é conhecido porque tem a universidade mais antiga do mundo. Nós temos aqui o Egito, que é conhecido por suas pirâmides, né, que são bem altas e foram construídas há mais de 4.000 anos. Olha que interessante. Nós temos aqui Madagascar. Madagascar, vocês conhecem bem, né? Assistiram o filme. Nós temos aqui Senegal, e lá em Senegal tem um lago que a água é cor de rosa. Olha só que interessante, já pensou tomar banho em um lago com águas cor de rosa? E aqui nós temos a África do Sul, que é o famoso safari, em que atrai os turistas, que eles vão para lá e fica bem pertinho dos animais. Prof, que página eles estão perguntando? Página 6. Na página 6. A página 6 tem essas imagens e aqui tem o continente africano com seus países. Esse mapa aqui, esse continente com essas imagens, recebe o nome de infográfico, onde nós temos informações e imagens juntas, certo? Só para eu digitar
destaque para eles, prof. Volume 2. Volume 2. Agora estamos de português, página 7. Tá, na página 7, traz a pergunta: qual é o nome do continente representado na página ao lado? A África. 2. Analise as imagens e lê os textos do infográfico. Qual país você gostaria de visitar? Qual país vocês gostariam de visitar? Escreva aí para a prof, que a prof quer saber. E justifique a sua resposta. Por que você gostaria de conhecer esse país? A 3. Das informações que acabou de ler, o que mais te surpreendeu? O que mais você gostaria de saber? 4. Você conhece mais alguma curiosidade sobre algum país da África? Se sim, compartilhe conosco. Como nós não estamos em sala, vocês podem compartilhar por aqui também, que a tia Ange passa para mim depois, tá bom? E aqui nós temos a seção Clique no Texto, que traz pra gente o conto. Nós já estudamos fábulas, poemas, diário, que mais? Reportagem. E agora a gente vai falar sobre o conto. Prof, mas o que é um conto? Quais são as características desse conto? O conto geralmente são narrativas curtas, que tem poucos personagens, acontece sempre no mesmo ambiente. Vamos ver o que mais. E geralmente tem um conflito para ser resolvido. E esse conto, quais são os personagens que aparecem? Depende. Nós podemos ter um conto policial, um conto juvenil, infantil, conto de fadas. Pode ter personagens que vocês quiserem. Legal, né? E aqui vocês leram, vocês com certeza já leram em casa, o conto A Lebre e o Gênio da Selva. O que vocês acharam desse conto? Legal, né? A prof gostou bastante. Como o conto é longo, a gente já vai lá para a página 10. 10 não, 11. Desculpa, 11. Página 11. Ok? Quem são os protagonistas desse conto? Prof, quem são os protagonistas? Protagonistas são os personagens principais de um conto, de uma história, de um filme. Né? Então, quem são os principais desse conto? A lebre e o gênio da selva, não é verdade? 3. Que outros personagens aparecem na história? Vocês viram que tem outros personagens. Os passarinhos, o antílope e a serpente. Número 4. Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto. Aqui as frases estão todas misturadas. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu no meio, o que aconteceu no final. Vocês vão ter que organizar. Então a prof vai revisar com vocês, fazer a correção para ver se vocês acertaram e vocês vão acompanhando, ok? A primeira frase que apareceu foi o terceiro quadradinho. A lebre decidiu procurar o gênio da selva, ok? Então essa é a número 1. A segunda é o segundo quadradinho. A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa pesada e a escondeu em um canto, embaixo do baobá. Lembra que o primeiro animal que ela foi procurar foi os passarinhos? A terceira, a lebre se encontrou com a antílope fêmea que tinha se aproximado para beber água. Ok? A quarta frase. A serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. E a quinta frase é a primeira, lá o primeiro quadradinho. A lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Ok? Então vamos conferir com a prof. O primeiro quadradinho será o 5, o segundo 2, terceiro primeiro, 3, depois 4. Ok? Acertaram? Número 5. Por que a lebre foi procurar o gênio? Por quê? Porque ela desejava ser o animal mais esperto da selva. Foi isso? 6. Que desafios o gênio propôs à lebre? Responda com suas palavras. Que desafio que ele propôs a ela?
Vocês não precisam copiar igualzinho do texto, mas se tiver dúvida, pode ir lá para relembrar. Mas pode escrever com as suas palavras, ok? 7. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais para ela conseguir o que ela queria. Quais animais que contribuíram para isso? Para ela cumprir o desafio dela? Que estratégia ela utilizou para isso? Ela tentou desafiar os outros animais. Ela desafiou o passarinho, desafiou a serpente e desafiou o antílope. Não foi isso? Então vamos lá para a página 12. Ok? Página 12, letra B. Hoje tem bastante gente participando. Tem alguma bom, participação né? aí? Alguma pergunta? O Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, seja bem-vindo, meu amor. Gente entrando aqui. Bom dia, que bom ter você aqui. Página 12, letra B. Quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? O que ela fez para convencer os passarinhos para ela cumprir o desafio dela? O que ela fez para o antílope? O que ela falou para o antílope? E o que ela falou para a serpente? Todas essas falas estão lá no texto, tá? Os passarinhos ela falou assim: mas é impossível vocês que não conseguem encher uma cesta tão grande. Ela disse para ele que era impossível. O passarinho quis mostrar para ela que era possível. Então ela conseguiu enganando eles. O que ela falou para o antílope? Não, você não tem leite suficiente para encher essa cabaça. E a antílope quis mostrar para ela que tinha leite suficiente. E para a serpente? Alguém me disse que você é tão comprida quanto esse bastão, mas eu sei que você é menor. E a serpente quis mostrar para ele que ela era do tamanho daquele bastão. Olha só como ele era esperto, a lebre era esperta, né? Número 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva? Pinte no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Você vai lá no texto, lá no finalzinho, tem ela falando para o gênio da selva que conseguiu. Com a fala assim. A prof perdeu aqui. Tá, com a fala assim, tá aqui, gênio, eu consegui tudo. E depois, o que aconteceu? A 9. No final. Astúcia, eles estão dizendo aqui, prof. O Gustavo falou. Sim, como ela conseguiu cumprir? Com astúcia, né? Com esperteza. Ela já era muito esperta e queria ser mais esperta ainda. Olha que lebre danadinha. A 9. No final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? Qual que foi a resposta dele? Depois que ela cumpriu todos os desafios, o que o gênio da selva disse para ela? Falou para ela que ela não precisava de esperteza, porque senão ela ia ser mais esperta do que o gênio. Não é verdade? Tá. Agora vamos para a página 13. O texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Ocidental. Contos são narrativas curtas que, em geral, concentram-se em apenas um conflito e cujas ações ocorrem em um mesmo lugar e em um tempo relativamente curto. Conflito é uma situação da qual decorrem as principais ações do personagem. Tá? A 10. Releia A Lebre e o Gênio da Selva e responda. Você vai reler todo o conto para responder. Às vezes nem precisa, tá? Porque eu sei que vocês são espertos e na primeira vocês já gravaram tudo o que aconteceu no conto. Qual é o principal conflito desse conto? Qual que é o principal conflito? O conflito era que a lebre queria ser a mais esperta da selva. Em que lugar se passa a história? Na selva. C. Em que período de tempo se passam ações da história? Quanto tempo demorou para ela cumprir esse desafio? Um dia. No mesmo dia ela conseguiu tudo que foi desafiado a ela. É verdade? Por ter sido inspirada nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas. Passa uma lição de moral a seus leitores. E qual foi a lição de moral que esse conto nos passou? Quem sabe? Quem sabe? Mas a prof já vai falar aqui, tá? Pra gente ir seguindo. Porque se a prof esperar vocês responderem, a gente perde muito tempo e fica atrasado no conteúdo. Tá.
Qual foi a lição que esse conto nos passou? Que às vezes a gente já tem uma habilidade e a gente tem a ambição de querer mais. Isso é certo? Então nós temos que reconhecer nossas habilidades, não é verdade? A lebre já era tão esperta e ela queria ser mais esperta ainda. Então a gente tem que valorizar o que a gente tem de bom, não é verdade? Vamos lá para a página 14. Não, agora que a gente já terminou, né? 14 já vai ficar para a próxima aula. Hoje seria das 5 a 13. Alguma dúvida? Sentiram dificuldade em alguma questão? Então vamos lá para matemática. Matemática, nós vamos revisar a página 17 a 25. Compondo e decompondo. Quando a prof fala compor, o que vem na cabecinha de vocês? Todo mundo pegou material, matemática, página? Página 17 a 25. Pega aí, acha aí a página. Tá bem facinho, tá bem perto do português, né? Ó, é bom vocês se organizarem igual a prof aqui, ó, pra gente não perder muito tempo. Colocar um post-it na página que a gente vai revisar no dia. Fica bacana? Compondo e decompondo. Quando a gente fala em compor, a gente lembra na hora de fazer algo, de juntar. E decompor é desfazer. Por exemplo, separação de sílabas. Nós estamos decompondo as sílabas, nós estamos separando elas, dividindo elas. Então é só você lembrar assim, faz essa associação. Compor é juntar, é formar, e decompor é separar, tá? Dividir. Aqui está trazendo para nós que no Brasil há vários parques nacionais perfeitos para os viajantes explorarem as belezas naturais do nosso país. Vamos conhecer dois deles? Que está trazendo para nós, olha só que legal, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Quem conhece esse parque? Olha como nós somos privilegiados, hein? Morar perto desse parque nacional. E nós temos aqui o Parque Nacional da Tijuca, que no livro trouxe para nós só 2 parques, só que o Brasil tem mais de 50 parques nacionais, certo? Aqui nos QR Codes, ó, vocês dá para ver todas essas imagens aqui bem ampliadas, é bem bonito. Quem conseguiu ver? Vamos para a seção Diga aí. Você já visitou um parque nacional? Tenho certeza que sim. Sabe por que esses parques são criados? Sabe por que esses parques são criados? Eles são criados para preservar todos os recursos naturais e a fauna e a flora daquele lugar. A fauna são os animais e as floras são as matas, vegetação. E todos os recursos naturais que tem ali, as rochas, as cachoeiras. Legal, né? Isso é bem importante para o nosso país. Vocês viram aqui em Chapada dos Guimarães mesmo? Tem ali o penhasco, aquele mirante, que antes as pessoas podiam entrar com o carro lá até mais perto, lembram? E agora não pode mais, porque eles viram que já estava arriscado, então eles têm que preservar aquele lugar. Agora vamos para a página 18, lápis na mão. Todo mundo já passou pelo Parque Nacional da Chapada, pro. Isso aí. Lápis na mão. Pinte com lápis de cor no quadro as indicações corretas do material dourada e da escrita com palavras dos números que aparecem no texto anterior. Então vamos lá. Nós temos um quadro aqui com várias quantidades diferentes. A primeira está dizendo que é um cubo grande e 2 barrinhas. Esse cubo grande e 2 barrinhas representa quanto? Aqui tem 1000 unidades, aqui tem 10 e aqui mais 10. Então, 1000, 1010, 1020. Para facilitar minha tarefa, eu já vou lá e vou escrever 1020. Já vou colocar um número aqui. Embaixo tá assim, um cubo grande e 2 placas. Vou pegar um cubo grande e 2 placas. 1000, essa placa tem 100 unidades, aqui mais 100. Então, 1000, 1100, 1200. Vou lá colocar 1200 lá, entenderam? Vocês conseguiram fazer essa tarefa? Tiveram alguma dificuldade? 1200. 1200 é fácil,
né? 1.200, 1200. Um cubo grande, 2 barrinhas e 2 cubinhos. Agora nós temos aqui um cubo grande, 2 barrinhas e 2 cubinhos. Que valor nós temos aqui? 1.000, 1.010, 1.020, 1.021, 1.022. Ok? Então vamos lá. 1022. 17? Página 18. Tá. Embaixo nós temos 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Quanto vale 9 centenas? Se uma centena é 100, 9 centenas, 900. Já vou colocar ali, 900. Ah, lembrando que sempre é bom quando a gente vai fazer tarefa de matemática, sempre é bom ter uma folha de rascunho ao lado para a gente rabiscar, fazer conta. Por exemplo, aqui, se eu não sei de cabeça fazer essa conta, eu vou colocar 9 centenas, vou colocar 900, 9 dezenas. Uma dezena é 10, 9 dezenas, 90. 9 unidades, 9. E vou fazer uma adição para saber o valor. Olha aqui como a prof armou a conta. Lembra que a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade e respeitar as ordens? Se eu trocar esse 9 de ordem e colocar ele, por exemplo, embaixo da dezena ou da centena, vai dar outro valor. Então, nós temos que ter bastante cuidado na hora de armar nossas operações, tá certo? Então, aqui deu 999. Vou colocar ali. Depois, 9 barrinhas, que é igual a 90. 8 placas, que é igual a 800. E 9 cubinhos. Vocês viram que a quantidade maior está no meio? Mas mesmo assim, eu vou ter que organizar a minha conta. Deixa a prof fazer para vocês. 9 barrinhas, 90. 8 placas, 800. 9 cubinhos, 9. Olha como que eu vou armar minha conta para saber o valor. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e a centena. Se eu colocar em qualquer lugar, vai dar uma conta totalmente errada, não é verdade? Então, deu aqui 899. Depois 1.020, 1.022, que é fácil, vocês sabem escrever. 9 placas, 900, 8 barrinhas, 80 e 9 cubinhos. Aqui eu já posso ler, ó, 989. Vou colocar 989. E assim por diante, ok? Na número 2, você já usou anteriormente as cartelas para composição dos números com 3 algarismos, que era unidade, dezena e centena. Agora, vamos representar números com a unidade de milhar. Vamos usar uma cartela a mais. Veja, lembra que vocês formaram em sala alguns números com 3 algarismos? Vocês fizeram em grupo? Agora nós íamos formar com 4. Mas quando a gente retornar, a gente vai fazer isso, tá bom? Qual é o número que podemos compor com essas cartelas? 100, 30 e 5. A. Complete as lacunas com os valores das cartelas. Tá fácil. Vou colocar 100 mais 30 mais 5, que vai dar o total de 135. Para representar o número 1356, usamos as cartelas 1356. Vou colocar aqui nas lacunas. 1.000 mais 300 mais 50 mais 6, que vai dar o total de 1.356. Aqui, quando a gente está completando as lacunas, nós estamos fazendo uma decomposição. Nós estamos separando esses numerais. Prof, nós temos mais alunos entrando, que bom, né? Ai, que legal, Então quem? vamos lá, crianças, é matemática, volume 2, Página 19. Quem que entrou agora para eu dar um oizinho? Eu não tô reconhecendo pelos nomes, mas... Coloca o nome aí para a prof né? dar um oi para vocês. Como que é o nome da mãe? Da pessoa? É Nick. Nick. Não é nickname, né? Tá, 19. AC. Qual é a semelhança entre os dois números representados na cartela? Qual é a semelhança? O que eles são parecidos? Nesse número de cima, tem o 100 e o 1.000. O que eu tenho ali de parecido? As duas têm o número 1. Na segunda,
Tanto as cartelas de cima como a de baixo tem o número 3. E temos o número 5. Então, o que eles têm em comum? O número 1, 3 e 5. D. Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números? Eles representam os mesmos valores? Eles estão na mesma ordem? Não. Por quê? O 1 aqui está na ordem da unidade de milhar e na de cima está na unidade na ordem da centena. O 3. O 3 aqui ele está na ordem da centena e o de cima já está na ordem da dezena. O 5 aqui está na ordem da dezena e em cima está na ordem das unidades. Vocês vão escrever isso, ok? 3. Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira. Paulo usou outra trilha para chegar à mesma cachoeira e andou 2.932 metros. Os dois foram para o mesmo lugar, só que por caminhos diferentes. Letra A. Escreva o valor de cada algarismo nas distâncias que cada um percorreu. Essa tá mamão com açúcar. 9 tá em que ordem? Para facilitar, vou colocar aqui, lembrando, primeira ordem unidade, depois dezena, centena, unidade de milhar. E aqui eu vou escrever 9 unidades, 2 dezenas, 9 centenas e 2 unidades de milhar, ok? Na letra B, quem andou a maior distância? Aline ou Paulo? Paulo, né? Paulo andou 2.932 metros. 4. Juliana caminhou 2.000 metros pelo Parque Nacional de sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Depois, percorreu mais 400 metros até o segundo mirante e andou 58 metros até o fim da trilha. Então, foi 2.000 mais 400 mais 58. Então, 2.458. E aqui nós temos 4 opções. Nós vamos marcar a 2.458, ok? Vamos lá para a página 20. Atividade 5. Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e de alimentos para os corredores. Então vamos imaginar que o Felipe está organizando uma corrida daqui até Chapada dos Guimarães. E a partida vai ser Campo Verde e o final vai ser Chapada dos Guimarães. A gente sabe que a quilometragem não é a mesma, mas vamos só fazer isso para a gente associar. Então nós temos aqui que a partida é no quilômetro 1247. E nós temos postos de água, banana, água, bolacha, água e banana. Tá. Escreva o número do quilômetro da rodovia onde haverá cada item de acordo com as informações da tabela abaixo. Aqui nós temos na tabela os produtos distribuídos e aqui como eles foram distribuídos. A água. Então lá no primeiro posto de água, vamos descobrir em que quilômetros que foi. Uma unidade de milhar, 1.000. 2 centenas, 200 e 5 dezenas. Então, 1.250. Então, nós vamos escrever lá no primeiro posto. 1.250, quilômetro 1.250. Da banana. Não, vamos fazer todos da água primeiro, né? A segunda água. Uma unidade de milhar, 1.000 e 256 unidades. 1.000 mais 256, 1.256. Vamos escrever lá o segundo poço de água, 1.256. E o terceiro poço de água, 1.000 mais 200 mais 60 mais 2. Então, vai dar 1.262. Vamos escrever lá 1.262 no terceiro poço de água, ok? E assim nós vamos fazer com a banana e com a bolacha, para a gente conseguir responder as questões que estão dentro. Letra B. Quantos quilômetros corredores irão percorrer? Então, nós vamos pegar lá do início e o final. Para a gente descobrir quantos quilômetros eles percorreram, nós podemos fazer uma subtração. Lembra que a prof falou que quando a gente
Quer saber uma diferença de algum número? A gente pega 2 vizinhos e faz uma subtração. Então, vamos pegar lá. 1.268, que foi a chegada, menos 1.247, que foi a partida. Então, vamos fazer 1, 2, 0, 0. Fiz aqui, ó, a subtração da partida, da chegada, menos a partida. Deu quanto? 21. Nicole Então, tá falando aqui, 21 quilômetros. Parabéns, Nicole. 21 quilômetros, isso mesmo. 21 quilômetros. C. De quanto em quantos quilômetros haverá um posto de distribuição? De quantos em quantos quilômetros? Eu vou olhar ali nos vizinhos. No primeiro da água, que foi no quilômetro 1250. Qual que é o próximo? O da banana foi 1253. De 1250 para 1253, quantos quilômetros que percorreram? 3 quilômetros, verdade? Então, de 3 em 3 quilômetros há posto de distribuição. A D. De quantos e quantos quilômetros haverá água disponível para os atletas? A partir do quilômetros 1250. Agora nós vamos ver só da água. O primeiro posto de distribuição de água é no quilômetro 1250 e o segundo 1256. De 1250 para 1256, quantos quilômetros foram percorridos? 6 quilômetros. Então, nós temos... já me perdi aqui de novo. Então, nós temos posto de distribuição de água de 6 e 6 quilômetros. Aí, escreva com palavras os números dos quilômetros dos 2 últimos postos de distribuição. Nós vamos pegar os 2 últimos postos de distribuição e escrever com palavras. Agora vamos para a página 21 de matemática. E o tempo passa. Quando a gente fala tempo, a gente lembra de quê? De horário, de organização. Então, vamos observar essas cenas que nós temos. Primeiro, a gente está vendo aqui uma criança aparentemente doente e o pai vendo a temperatura dela. Segunda imagem, o pai já está ligando para o médico. A terceira, ele já está no consultório médico recebendo uma receita. E no quarto, ele já está em casa medicando o filho e o filho já está deitado, a filha, né? Tá parecendo um menininho essa imagem aqui. Diga aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma menina está doente, o pai está tirando a temperatura, depois ligou para o médico, foi ao consultório e medicou essa criança. Essa situação está ocorrendo durante o dia ou durante a noite? Como você sabe? Lembra que a prof fala que a gente tem que explorar cada detalhe de uma imagem? E aqui a gente está vendo que tem uma lua pela janela e a lua aparece à noite. Então, está acontecendo à noite. Nós vimos também que tem um relógio em cada cena, né? Com horários diferentes. Nós vamos ter que fazer uma tarefinha com esses relógios. Então, a gente vai ter que observar bastante. Na página 22, lápis na mão. Observe os relógios em cada cena da página anterior e responda as questões a seguir. A. Quantos minutos se passaram do momento em que o pai mediu a temperatura até ele ligar para o médico? Vamos voltar lá na imagem e ver. Aqui está 7h10 e ali 7h15. Então, se passaram 15 minutos. B. Passou-se mais ou menos de 1h30 depois que o pai ligou para o médico até ele receber a receita do consultório? Vamos ver. Ele ligou para o médico 7h15 e recebeu a receita 9 horas. Passaram-se mais de 1h30? Sim, passaram-se mais de 1h30. Aqui está trazendo para nós que 1 hora é igual a 60 minutos e meia hora 30 minutos. Se a gente somar 60 mais 30, dá quantos minutos? 90 minutos. C. Quantos minutos se passaram entre o pai receber a receita do médico e dar o medicamento? 90 minutos. A. D. Imagina como a menina estará se sentindo na manhã seguinte. Desenhe a cena e inclua um relógio digital marcando 10 horas e 30 minutos. Vocês vão ver no dia seguinte, então vão desenhar um solzinho na janela
e vão colocar no relógio 10 horas e 30 minutos. E quanto tempo se passou entre o horário em que a menina tomou o remédio e a cena que você representou pela manhã? Bem, ela tomou o remédio 10h30 da noite, que são 22 horas e 30 minutos. E ela acordou no outro dia 10h30 da manhã. De 10h30 da noite até 10h30 da manhã, quanto tempo se passou? Passaram 12 horas. 2. Você já sabe que no relógio digital as horas aparecem antes dos 2 pontos e os minutos vêm depois dos 2 pontos. Esse relógio está marcando 7 horas e 13 minutos da manhã ou 19 horas e 13 minutos da noite. Depende do horário que a gente for ver. Página 23. Preencha a tabela com os horários correspondentes à tarde ou à noite que faltam. Lembra que nas aulas passadas nós conversamos que o dia começa depois da meia-noite, depois de 0 horas? Aí vem 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e assim vai até dar o ciclo de 24 horas. Então, 1 hora da manhã, se o ponteiro das horas estiver no 1, durante a madrugada, será 1 hora da manhã. E se for à tarde, esse ponteiro de horas estiver no 1, não vai ser 1 hora da manhã, vai ser 13 horas. Mas a gente tem o costume de falar 1 da tarde. Que horas que eu vou para a escola? 1 hora. Isso é a fala coloquial. Mas o certo mesmo são 13 horas. 2 horas da manhã. E se for à tarde o ponteiro estiver no 2? 14 horas. E assim até completar as 24. B. Escreva ao lado de cada relógio como representamos o horário no período da noite. Lembra que depois de meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17, até chegar a 24? 7 horas e 10 minutos. Como que ficaria se estivesse à noite? 19 horas e 10 minutos. 7 e 15, 19 horas e 15 minutos. 9 horas, 21 horas. 10 e meia, 22 horas e 30 minutos. Ok? Tiveram dificuldade para fazer essa? 3. Desenhe os ponteiros nos relógios analógicos de acordo com o horário do relógio digital. Relógio analógico é aquele relógio de ponteiro. Use lápis preto para o ponteiro das horas e vermelho para os dos minutos. Então vamos lá. Vamos desenhar o ponteiro pequenininho nas horas e o maior nos minutos. Número 4. Você já reparou que no mostrador dos relógios com ponteiros, entre um número e o outro, há 4 tracinhos menores? A prof não trouxe o relógio, mas vocês têm naquele de material de apoio. Aquele que significa os minutos, aqueles pontinhos bem pequenininhos. O ponteiro dos minutos leva 1 minuto para passar de um tracinho para outro. Desenhe o ponteiro das horas em preto, apontando para o 3. Vou lá desenhar um ponteiro apontando para o 3, pequeno. E o ponteiro dos minutos em vermelho, apontando para o 1. Que horas está marcando? 3 horas e 5 minutos. Agora vamos lá para a página 24 de matemática. Para quem está Alguns entrando. estão com dúvidas nessa questão do relógio, do formato de horas e 24 horas. Na próxima live você pode trazer o relógio de novo e retomar a explicação, né? Sim, na próxima aula a prof traz, tá bom? Mas sempre que a gente for fazer essas atividades, é bom a gente ter um relógio em mãos. A letra A da 2, principalmente, então estão com vamos dificuldade. voltar lá da A da 2. Vamos lá. De manhã, 1 hora da manhã. E à noite, 13 horas. Prof, mas por que 13 horas? Quando o relógio chega no 12 horas, que é o horário do nosso almoço, que é meio-dia que a gente fala, aí quando vai para o 1, a gente não fala 1 hora da tarde se tiver durante o dia, a gente fala 13 horas. 14 horas é igual a 2 horas. 3 horas, 15. 4, 16. 5, 17. E assim vai até completar 24. Vocês conseguiram completar essa planilha, essa tabela? Que vocês conseguindo, vocês conseguem fazer as atividades que vem depois, tá bom? Mas na próxima aula a prof traz um relógio e a gente faz os ponteiros direitinho para vocês, combinado? Na próxima live, na próxima aula, né, Angie? Isso. Nós vamos ter uma aula especial. Vamos lá para a página 24.
ponteiro dos minutos, partindo do 12, se desloca até 1, passa 5 minutos. Ai, o relógio não tá aqui, né, Anjo? Eu até trago esse relógio. Passam-se 5 minutos. Lembra aqueles pontinhos pequenininhos? 1 minuto, 2, 3, 4, 5. De um número para outro, sempre vai pulando de 5 em 5. Lembra que a prof colocou os minutos por fora e as horas por dentro? Para a gente fixar bem? Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. 10 horas. Primeiro, o relógio já está marcando aqui 10 horas. A gente já tem um relógio aqui. 10 horas e 5 minutos. Vocês estão vendo que já está marcado ali. Ó, andou 5 pontinhos daquele que foi para o número 1, que é igual a 5 minutos. Depois ele andou mais 5. Ah, aqui, obrigada, tia Ange. Olha só, aqui tá, nosso relógio aqui está marcando 4 horas. 4 horas se for 4 horas da manhã. Se for durante o dia, vai ser aqui meio-dia, 12, 13, 14, 15, 16. Se for à tarde, vai ser 16 horas. Esse relógio, esse ponteiro maior, indica os minutos. De um número para outro, são 5 minutos. Aqui a gente não tem os risquinhos, mas aqui nós temos, ó, 5 risquinhos que são 5 minutos. Depois, quando ele vai para o 2, são mais 5 minutos. Então, aqui são 5, 10, olha aqui. Aí, se o ponteiro dos minutos estiver no 3, 15 minutos. Ah, prof, mas se tiver aqui na metade, se não tiver nem nenhum nem nem outro, aí você vai ver se ele está apontado, porque aqui são 10 minutos. Aí, 11, 12, 13, 14, 15. Entenderam? Agora eu entendi, prof. Então, colocando Ah, que bom. Mas qualquer dúvida pode ligar para a prof depois também, à tarde, por vídeo, que a prof tem relógio em casa, ela explica para vocês também, tá? Então aqui a gente viu como que se passa os minutos, tá tudo desenhadinho, bem explicadinho. Contando de 5 em 5, quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número 12 até chegar ao 12 novamente? Se o ponteiro tá aqui, no 12, o ponteiro maior, no 12, quantos minutos que ele faz para dar essa volta todinha aqui? Quantos minutos, gente? 60 minutos. E o 11? Vou pegar o relógio de novo. Se eu vim com o ponteiro aqui, até o 11, aos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Se o ponteiro maior estiver no 11, 55 minutos, porque no 12 já completa 1 hora, que são 60 minutos, ok? 6. Que horas os relógios estão marcando? Ó, aqui a gente já tem a imagem dos minutos pro lado de fora e das horas pro lado de dentro. Então tá bem fácil, né? Só a gente tem em mente que o pequeno indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. A. 2 horas e 25 minutos. Mas se for à tarde, 14 horas e 25 minutos. B. 9 horas e 20 minutos. Mas se for à noite, 21 horas e 20 minutos. C. 11 horas e 40 minutos. E à noite, 23 horas e 40 minutos. D. 4 horas e 35 minutos. Mas se for à tarde, 16 horas e 35 minutos. Faltam 10 minutos. A gente está avisando, falta 10 minutos para nossa live acabar. Então vamos lá. 7. Felipe faz aulas de tênis 2 vezes por semana. Olha só o Felipe indo para a aula de tênis. A aula iniciou às 10 horas e 15 minutos. Vou marcar lá. Ponteiro pequeno no 10 e o ponteiro maior no 3, que é igual a 15 minutos. E terminou 11h10. Colocar o ponteiro no 11, o menor das horas, e o maior no 2, que indica 10 minutos. Marque nos relógios esses horários. O prof já marcou. B. Quanto tempo de duração teve essa aula? De 10h15 a 11h10. Se fosse 11h15, iam ser 1 hora ou 60 minutos. Mas ele não parou no 11h15, ele parou 11h10. Então, quanto tempo que teve de duração essa aula? 55 minutos. E aqui nós temos uma curiosidade.
Você sabia que há um instrumento para marcar o tempo em segundos? Esse instrumento é o cronômetro, que a gente usa bastante em jogos, vocês conhecem, né? 8. Essa 8 a gente vai fazer na nossa próxima aula, tá? Que eu vou poder ver vocês. O que se consegue fazer em 50 segundos? Pegue uma folha de papel e um lápis, o professor vai marcar o tempo. Quando ele der o sinal, escreva de 1 em 1, começando do 1000. E até o professor pedir para parar. Vocês vão escrever 1000, 1001, 1002. Aí quando eu falar pare, a gente vai ver quem que escreveu em maior parte do tempo, tá? No menor tempo. E aqui a gente termina a matemática. Vamos correr lá para geografia. Ah, geografia não, gente. Não, mas vamos fazer geografia porque ciências é no livro de atividades, tá? Vamos deixar para depois pra gente não ficar trocando de livro toda hora. Vamos lá para geografia, página 12. Volume 2, página 12, né? A gente só tá no volume 2. O volume 1 a gente já terminou, tá? É o livro do segundo bimestre, o livro azul, página 12, geografia, tá? A geografia está trazendo para gente uma atividade econômica que é a pecuária. A gente já falou das atividades econômicas do campo, da cidade. Na aula anterior, a gente já falou de uma das atividades do campo, que foi a agricultura. E agora a gente vai falar um pouco da pecuária. O que é a pecuária, prof? Qual é o trabalho que tem? Qual é o trabalho que a pecuária faz? Criação de animais. Criação e reprodução de animais. Aqui no lado esquerdo do nosso livro, nós temos aqui um ranking das maiores criações de animais. O primeiro, nós estamos vendo um desenho de uma vaca, de um boi, né? De um boi. Então, a gente vai escrever ali, bovino. Se perguntar assim, que criação de animal que você tem na sua fazenda? Ah, eu crio bovinos. A gente já vai saber que é boi. A segunda, tem um porquinho. Então, a gente fala criação de suíno. Vamos escrever suíno. Terceira, uma ovelha, ovino, vamos escrever ovino. Quarta, uma cabra, vamos escrever caprino. 5, nós temos o rostinho de um cavalo ali, a figura de um cavalo, equino, criação de equino, quem criam cavalos. E a sexta, nós temos um búfalo, tem criação de búfalos também aqui no Brasil, bubalino. Escreveram? A pecuária, ela pode acontecer de duas formas, de forma intensiva e extensiva. Ó, intensiva, a gente lembra de interno, dentro. E extensivo, externo, fora. Só a gente lembrar disso. Na pecuária intensiva, o gado é criado em local fechado, recebe vacinas especiais, tem uma alimentação especial, né, com tecnologias de última geração. E na pecuária extensiva, o gado é criado do lado de fora, do lado externo. Ele se alimenta, né, da pastagem natural e não tem muitos cuidados assim como da criação intensiva, ok? Intensiva dentro, extensiva fora. Na página 13, geografia, nós temos ali a imagem de um gado criado solto, né? Que ele se alimenta de pastagem natural, não recebe cuidados especiais. E diz também que no campo há outras criações de animais, como da aves, que é a avicultura, a do peixe, que é a piscicultura, e da abelha, que é a apicultura. E aqui no cantinho está assim: escreva o nome de 3 produtos que você utiliza em seu dia a dia retirado da pecuária. O que a gente retira da vaca? Leite e carne, da galinha, ovos e a carne, do peixe a carne, da abelha, o mel. Aí vocês vão colocar 3 alimentos que vocês consomem em casa. Eles escreveram aqui. Bubalino de búfalos, né? Vamos lá para a página 14 de geografia. Lápis na mão. O que é pecuária? O que é pecuária? Pecuária é atividade econômica de criação e reprodução de animais. 2. Associe as fotografias às legendas correspondentes. A primeira fotografia que a gente vê aqui são animais soltos. É pecuária extensiva ou intensiva? Extensiva, eles estão do lado de fora.
A segunda a gente vê um porco trancadinho, parece que ele está num lugar interno. Então é o quê? Pecuária intensiva. Na outra imagem, nós temos um gado fechado, intensiva. Na outra, no local aberto, extensiva, que está do lado externo. 3. Pinte os quadradinhos com as frases que caracterizam a pecuária intensiva. Animais são criados soltos no pasto na intensiva? Não. Os animais recebem cuidados especiais com vacinas e alimentação com ração e pastagem cultivada? Sim. As técnicas utilizadas na criação e reprodução dos animais são modernas? Sim. Ok? E agora vamos correr lá para a história, que a gente disse que a gente só tem 4 minutinhos. Se não der tempo hoje, pode fazer na semana que vem, né? Fiquem tranquilos. Sim. Vamos lá para a história. História, nós paramos na página 5. Lembram? Pronto, já chegaram lá? O prof vai falando, tá? Município, que espaço é esse? Nós estudamos que o município é formado da área rural e da área urbana, né? Quando a prof pergunta para vocês assim, qual é o município que vocês moram? Vocês vão responder Campo Verde. Qual é a cidade que vocês moram? Vocês vão falar Campo Verde. Ah, prof, mas município e cidade não é a mesma coisa. Como que é a mesma resposta? É bem simples, porque município é uma área maior, entendeu? Deixa a prof desenhar aqui para vocês verem. Ó, aqui, por exemplo, é o município de Campo Verde. Vamos dar o exemplo aqui. Aqui nós temos a área rural, nós temos urbana, nós temos as vilas, né? Aqui a gente tem a agrovila, nós temos os povoados. Por exemplo, se eu moro em um povoado desse, aí eu falo para minha família assim, eu preciso ir na cidade resolver algumas coisas. Quem mora na zona rural mora na cidade? Não, mora no campo. Mas eles fazem parte do município? Sim, fazem parte do município. Então a diferença é que a cidade, ela é a área central de um município. É onde tem aglomeração de pessoas, tem lojas, tem hospitais, escolas. E as pessoas da área rural, dos povoados da vila, sempre procuram a cidade. Mas eles fazem parte do município? Sim. Então a diferença é que cidade é a área central e o município é toda a área que tem dentro de um lugar. Que são esses rural, povoados, vila, urbana, as chácaras, os sítios, todos eles fazem parte do município, mas eles não estão dentro da cidade. Entenderam a diferença? Por exemplo, aqui, Campo Verde. Campo Verde, o município de Campo Verde, não é só aqui a cidade. Ele vai até ali na Cachoeira da Martinha. Quando vocês forem para Cuiabá, observe que tem uma placa lá. Limite de Campo Verde e Chapada dos Guimarães. Da Martinha para lá já é Chapada. E para cá é Campo Verde. Assim acontece como Primavera. Até chegar em Primavera a gente fala que é Campo Verde. Entendeu? Tanto que a área do município é grande, por isso que município é essa área maior e cidade é onde se concentra os prédios, as escolas, as lojas. Entenderam? Oi, Tianja? Estamos encerrando. Ai, que pena. Então tá, então na próxima aula a gente continua aqui em Geografia. Faltou História e faltou a gente fazer a correção da página 55 de Ciências, tá? Obrigada pela participação. Desculpe que a prof não conseguiu, que a prof conversa demais, tá? Mas na próxima aula a gente revisa tudo, tá? Isso, Beijo não no tem coração problema, prof. E fiquem com Deus. O que importa é aprender, não tem problema que não dê tempo de fazer tudo numa vez só, a gente não tem compromisso de preencher a apostila, vai aprendendo, é isso aí. Beijo, crianças, até semana que vem. Beijo. Bom feriado para todo mundo. É bom feriado, amanhã é dia do trabalho, olha só que legal.